Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista para o nosso primeiro bloco de entrevistas, recebendo aqui o nosso primeiro convidado, o vereador Raimundo Vaz, que está como presidente em exercício da Câmara Municipal de Rio Branco e vem aqui nos falar sobre alguns assuntos pertinentes. Ele que está como presidente da Câmara e, portanto, tem o dever de encaminhar alguns projetos de lei importantes que estão chegando à casa essa semana, projetos do Executivo. Boa noite, vereador. Seja bem-vindo. Vamos começar falando do Plano Diretor de Rio Branco, que agora deve passar por uma revisão, depois de 10 anos de aprovado. E essa discussão acontece na Câmara de Vereadores e deve incluir também a participação da sociedade. Como é que a Câmara está trabalhando isso? Primeiro, está acompanhando os debates via poder público do Executivo, ainda na fase de debates técnicos, né? E concluímos agora os temas dos eixos defendidos. Estava lá a comissão nossa apresentando, eu pessoalmente estive presente em todos os debates, né? Para a gente poder ter um conhecimento. Porque nós sabemos que Rio Branco ele sofreu muito no passado por falta de uma diretriz que permitisse a gente saber em que se apegar para poder morar em Rio Branco. Porque o plano diretor nada mais é, Venceslau, do que a grande casa de todo mundo. A cidade é a casa onde todo mundo mora. O que se percebe hoje é que Rio Branco teve um crescimento desordenado em algumas áreas, em algumas regiões, e tem problemas que não tem mais solução. Tem que ter uma adaptação e daqui para frente corrigir os rumos para não acontecer novamente. Nesse sentido, como é que o senhor avalia esses problemas? Por exemplo, vou citar só ruas sem saída. Aqui em Rio Branco tem muita rua sem saída, né? É verdade. Rio Branco ele tem um histórico aí que nós sabemos que sazonalmente houveram um plano no passado, mas que houveram prefeitos preocupados com a cidade, no aspecto urbanístico, mas também houveram prefeitos que não se preocuparam e trocaram a cidade como se fosse a sua própria casa, não na visão de um gestor, né, que está preocupado com o futuro. Então, o plano de 73, plano de 86, plano de 2006 e agora uma revisão do último plano, né? E nós detectamos, verificamos que Rio Branco é uma cidade ilegal, é uma cidade que do ponto de vista fundiário, ele não tem a sua legalidade, tanto que isso atrapalha em muito algumas ações governamentais. O programa Rua do Povo é um programa excelente, é um programa extraordinário, que muda uma realidade, mas que hoje, em função da sua ilegalidade, da cidade ilegal, em função da questão fundiária, hoje impede, inclusive, alguns agilidade em alguns processos de legalidade. Né? Tudo começa justamente no aspecto jurídico. Eu já quero abrir um parâmetro para abordar o seguinte tema. Hoje, Rio Branco é uma capital espalhada, nós temos áreas consideradas rurais, do ponto de vista legal, mas que na prática são áreas urbanas, porque já foram povoadas. E aí há essa confusão na legislação, e muitas vezes um proprietário de uma área rural loteia aquele terreno, acaba vendendo como área urbana, e isso dificulta para quem compra a terra. Nesse sentido, o plano diretor vai ter uma melhoria? Eu vou responder a tua primeira pergunta, que eu não respondi, vou responder a segunda na sequência, para uma melhor compreensão. Sim. Veja, inicialmente você falou de ruas que não têm saída. Sim. Isso é uma realidade em Rio Branco, por quê? Porque não houve a preocupação de gestores em dar esse ordenamento que tem que ter uma cidade ao que se refere ao seu urbanismo. Né? Hoje, identificamos que há áreas na periferia da cidade, no entorno da zona urbana, realmente há situações onde pessoas espertalhões e pessoas grileiros que pegaram terra, hoje, se aproveitaram, venderam as terras, lotearam e deixaram o problema para a prefeitura e para o morador. Então, como é que resolve isso? Então, tem questões que não tem solução? Tem que haver uma solução. Agora, é evidente que as soluções para algumas situações são de acomodação, de você poder arrumar, legalizar arrumando. Outra não, é você aplicando a lei de forma incisiva e não permitindo que regramento possa ser descumprido. Então, a realidade hoje é que Rio Branco, nessa área chamada rua urbana, que é o entorno da zona urbana, ela há as facilidades. As pessoas correm para essa área por não ter a sua casa e haver um déficit habitacional muito grande em Rio Branco, eles correm para áreas ilegais baratas. Não sabe ele que no futuro ficam caras para ele porque ele não tem os serviços urbanos. E isso remete à municipalidade uma obrigação de poder atender esse morador, esse usuário do serviço público com a infraestrutura. Então, cria-se o problema. E aí o plano diretor, ele vem acompanhado da lei de zoneamento, do Código de Obra, o que vai
colocar um novo regramento. E a revisão busca exatamente isso, identificar o que aconteceu ultimamente para que se possa propor uma solução mais definitiva Sobre e mais o duradoura. Código de Obras, vereador, que eu não sei se compete, mas o senhor vai esclarecer. Pois não. Existem construções hoje, na área urbana principalmente, que não respeitam as técnicas e os regulamentos no que compete à construção civil. Isso não só causa problema para o dono da obra, como também para uma coletividade. Às vezes é um esgoto mal encaminhado ou que não existe um saneamento adequado dentro da construção para chegar até a rede. Só citando um exemplo. E a própria ocupação do solo, muitas vezes aquela área não comporta aquele tipo de construção. Isso tudo vai ser visto também? Tudo isso tem que ser visto. Nós não podemos deixar de ver numa situação dessa. O diagnóstico físico é exatamente para você poder compreender que a parte científica do plano precisa contemplar essa realidade da cidade, né? Aí eu me referi anteriormente que prefeitos, gestores e responsáveis, eles não querem nem saber. Eles não apertam a fiscalização, não qualificam a fiscalização, não dão atenção, porque o fiscal é fundamental numa cidade, mas não deu qualificação, qualquer pessoa podia ser fiscal e isso trouxe problema. Eles estouram hoje o problema, mas ele já é antigo. Portanto, a gente precisa conviver, infelizmente, com esse atraso que foi o passado, ao que se refere à questão urbanística da cidade, né? Essa irresponsabilidade, mas para tratar agora com a solução que possa resolver a situação das pessoas, né? Mas é um fato que hoje nós tivemos áreas que não receberam nenhuma infraestrutura, mas que estavam lá pessoas morando. E eu preciso entender que a parte humana da cidade é o dar condição para o bacana que mora lá, da elite, que mora lá numa rua que ele pode morar melhor, mas também dessa condição para quem mora na periferia. Isso é um desafio, né? E o plano diretor e o Código de Obra têm a obrigação de dar esse tratamento. Mas é real que nós temos situações, ainda temos situações que hoje a fiscalização ela não chegou a tempo de impedir alguns absurdos. Como, por exemplo, a municipalidade, eu recordo que ainda recente, e cerca de 10 anos atrás, um prefeito irresponsável, os lotes que eram dados como caução para serviços estruturantes do loteamento, que é a obrigação da segurança, ele pegava esse lote e assentava a pessoa. Então, isso não está com muito tempo, né? Mas é uma denúncia que eu tenho feito isso como profissional que sou da municipalidade, né? E como cidadão, porque esse comportamento desse gestor, eu acho que ele é criminoso. Presidente, o senhor que tem exercício na presidência da Câmara, e agora nós estamos nos aproximando do final do ano. Tem o recesso parlamentar e tem as votações importantes, como a lei de orçamento, que já chegou à casa. Como é que está o trâmite do orçamento? Nós aprovamos a LDO na semana passada, por força regimental, para que ela pudesse oferecer as diretrizes na feitura do novo orçamento, né? E chegou à casa essa semana, a LOA, a nossa lei do orçamento, que deverá ser a última matéria a ser votada esse ano. Até porque, regimentalmente também, não dá para entrar em recesso sem votar esse orçamento. Portanto, deverá ser votado como última matéria. E esse novo orçamento, ele traz algo que eu nunca tinha visto. Por exemplo, ele é menor do que o anterior em 13 milhões de reais. É um orçamento que ele não cria perspectivas futuras de investimento na cidade, porque a crise que nós atravessamos em 2015 tem os efeitos em 2016. E o orçamento que nós fazemos para o ano seguinte é com base no ano anterior. Portanto, nós estamos atentos a analisar, a dar prioridade para esse orçamento, porque os recursos são parcos, há uma previsão de diminuir receita e isso impõe um desafio para as pessoas que estão na gestão, porque a gestão compete à Câmara e compete também à Prefeitura, de fazer com nesse momento de crise, o melhor que pode ser feito para que você possa utilizar bem o dinheiro público. E os cortes serão feitos em quais áreas? Eu penso que as prioridades, que nós não podemos mexer na área da saúde e área da educação, já são verbas que estão definidas em lei, os seus percentuais. Então, isso aí é impossível você mexer. Na área social, nem pensar também, porque nós vivemos numa dificuldade, numa cidade de muita dificuldade, né? Eu acho que quem sofre são a parte da infraestrutura, porque é nessa hora que a capacidade de investimento diminui, porque você não pode mexer em áreas onde cidadão, pessoas precisam ter um mínimo. Por exemplo, uma escola tem que continuar na sua melhoria, na educação, a saúde também na busca, não da perfeição, mas de um atendimento atenuado, né, melhor. Então, de forma que o orçamento ele precisa
ter essa sintonia daquilo que a cidade vive no momento, daquilo que é importante para os seus cidadãos, e você poder, se tiver que fazer algum remanejamento de recurso numa hora dessa, você tem que fazer em obras. Fala-se em um novo aumento das passagens dos ônibus coletivos em Rio Branco. Nada oficial ainda, mas a Câmara de Vereadores, que é a instância legal para aprovar ou não esse aumento, isso já está sendo comentado lá na Câmara? Chegou também hoje no Poder Legislativo, ainda para o expediente, uma matéria onde se faz uma proposta de um aumento para R$ 3 da tarifa. Evidente que isso não é uma iniciativa direta do poder público municipal do Executivo, né? Mas sim, nós não analisamos a matéria ainda, porque vai distribuir-se amanhã ainda, mas nós tomamos conhecimento que isso são indicativos do MP, por força de provocação do Ministério Público, então. Ministério Público, né? E certamente que nós vamos avaliar, porque nós aprovamos uma isenção, porque quem aprova a tarifa não é a Câmara. Nós aprovamos uma isenção baseado numa tarifa concedida de acordo com uma tabela onde uma planilha orientava aquele valor. Mas o Ministério Público, então, indica um aumento para fazer frente à isenção concedida? Pois é, aí é que nós estamos preocupados, porque se nós demos uma tarifa onde ela pesou no bolso do trabalhador, mas na condição de um bom serviço, de renovação de frota, de você manter uma tarifa por 2 anos, e agora eu ter que rever esse aumento, é muito difícil para a Câmara, né? Repito, a Câmara não é instância para oferecer reajuste de tarifa. Isso compete ao Poder Executivo. Como é um assunto que mexe no bolso de muita gente, certamente que vai ser muito discutido e os representantes da sociedade vão se manifestar também. Nós fizemos já uma agenda já preventiva, porque nós sabemos que da dimensão do assunto desse, né? E na terça-feira estaremos fazendo uma reunião dos vereadores com o procurador, que a proposição vem do Ministério Público, para a gente poder entender o que está acontecendo. Porque nós fomos pegos de surpresa neste assunto. Até porque não é comum o Ministério Público arbitrar preço de passagem, nem tampouco determinar que se aumente ou se abaixe um valor. Agora, é evidente que se há uma falha no cumprimento da lei, aí sim ele tem a prerrogativa de agir. E terça-feira eu quero, inclusive, convidar a imprensa, convidar as pessoas que gostam de ter conhecimento, porque a reunião ela é uma reunião apenas dos vereadores com o procurador, mas que após a reunião nós teremos já algumas informações para passar de forma mais segura, né, sobre o que aconteceu. Porque nós temos lá a matéria que vai receber parecer e vai ser votada, vai ser apreciada, né? Mas, de pronto, eu entendo que essa matéria não é competência do Legislativo fazer. Por quê? Porque ele não definiu, eu não defini tarifa. Eu defini isenção em cima de uma tarifa. Então, ao meu ver, está equivocado esse debate, mas só na discussão mais ampla com o autor que propôs essa alteração, é que nós pudemos convencer ou ser convencido que tem que ser feito. Para encerrar, presidente, o senhor é um vereador de vários mandatos, que tem a sua capacidade técnica por ser alguém ligado à área de construção civil, tem pós-graduação, inclusive, na área de gestão pública, enfim, é um nome politicamente capaz de se colocar como alguém em disputa de um cargo majoritário, dentro das possibilidades das forças políticas que compõem hoje o nosso panorama político. Eu quero lhe perguntar o seguinte: o senhor já foi candidato a deputado na eleição passada, teve uma boa votação, está exercendo seu mandato de vereador. Para o ano que vem, o que é que o senhor pretende? Vai disputar mais uma vaga na Câmara, mais uma vez? Eu faço parte de uma base de apoio ao prefeito Marcos Alexandre. E meu partido, certamente, que ele tem uma preposição de continuar com esse propósito de fazer uma administração de cidade que possa crescer. Mas ninguém sabe como acontece no ano que vem. Quanto a mim, quanto eu estou há 30 anos me preparando para essas disputas, porque me acho qualificado e pronto para uma disputa dessa, né? Rio Branco hoje, ele precisa de algo com experiência, mas algo novo que possa inovar com conhecimento técnico, com a credibilidade política, com a capacidade de gerenciamento, para que possa acontecer uma cidade boa, né? Eu acho que o tempo é quem vai dizer o que vai acontecer. Nós estamos abertos às composições, nós somos das alianças, nós entendemos que se podemos fazer junto é melhor, mas também não temos medo de fazer
juntando grupos. Portanto, eu penso que meu partido definirá. O senhor está em qual partido no momento? No momento eu estou sem partido, estou sendo convidado, eu tenho 7 agremiações discutindo esse projeto comigo, né? Inclusive colocando o plano majoritário em discussão, e nós estamos primeiro fazendo um plano de governo para poder discutir Rio Branco, né? Porque esse debate não pode ficar enviesado, você não pode impor a ninguém uma vontade, você tem que mostrar a sua qualidade, mostrar o seu plano para a sociedade e ela que vai avaliar. Então nós vamos colocar à disposição da Frente Popular esse plano, e se a Frente Popular acata este plano, certamente que será incorporado a um projeto maior, né? Se a Frente Popular não quiser esse nosso plano, debater e discutir amplamente, aí outro rumo poderá ser tomado. Conversei aqui com o vereador Raimundo Vaz, presidente da Câmara em exercício. Muito obrigado pela vinda, vereador. Eu agradeço. Vamos fazer um intervalo comercial. Daqui a pouco o Gazeta Entrevista volta. Continue com a gente.